Meu nome é Gabriel Martins e eu sempre tive uma certa vontade de fazer um canal. Nunca fiz, tô fazendo agora, tô precisando aprender a editar vídeo, mexer no Photoshop mesmo. Bem, eu queria falar um pouco da minha opinião sobre as coisas e esse tipo de coisa. Eu só tenho 19 anos, eu não sou inteligente, não sou estudado, não li vários livros, então é só opinião. Eu posso estar errado 100%, comenta aí. Se você sabe de uma coisa que eu não sei, comenta aí também. E é isso aí. Bem, é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Eu gravei esse vídeo ontem de madrugada, agora já é tarde. E pouco antes de eu começar a gravar o vídeo, eu vi uma notícia que tinha um pouco a ver com o que eu queria falar, que é, eu tô com a notícia aqui do lado. O deputado Áureo, do Rio Grande do Sul, inseriu uma emenda na votação da reforma política. E essa emenda... Avião que tá passando. Essa emenda já foi votada, já foi sancionada pelo Senado e ela foi ontem na mão do Michel Temer para o Michel Temer dizer sim ou não. Eu não pesquisei se ele disse sim ou não, porque eu acho que ele não deve ter respondido ainda, foi mandado para ele ontem. Eu vou ler exatamente o que está na matéria, nessa parte aqui. A emenda inserida permite a qualquer usuário obter a suspensão de conteúdo de discurso de ódio, disseminação de informações falsas ou ofensa em desfavor de partido ou candidato, sem a necessidade de ordem judicial. E detalhe, as empresas ainda serão obrigadas a entregar a identificação pessoal do usuário que publicou a ofensa contra os políticos. Isso em época de eleição. O que isso significa, né? O que essa emenda significa pra gente, para as pessoas em geral? Se você postar algo que seja discurso de ódio, ou seja, vocês sabem o que é discurso de ódio, você simplesmente xingar alguém gratuitamente, fazer uma ofensa, sei lá, completamente sem sentido. Enfim, se você postar isso não vale só para jornais e para mídia e para pessoas famosas, isso vale para qualquer pessoa. Mas obviamente só quem postou algo que teve alguma relevância provavelmente vai sofrer alguma coisa. Então se você postar alguma coisa de discurso de ódio, a parada vai ser bloqueada e a empresa, aqui tá escrito a empresa, eu não sei se seria o provedor da sua internet ou se seria, sei lá, você postou alguma coisa no Twitter, a empresa Twitter. Vai dar todos os seus dados pessoais pro governo. Eu não sei o que o governo vai fazer com seus dados pessoais, eu não sei, avião. Eu não sei se eles vão pegar os dados para castigar de alguma forma, dar multa, prender, sei lá. Quanto a informações falsas, fica uma dúvida, né, do que é informações falsas. Só fake news vai entrar como acusação falsa? Ou se eu falar, por exemplo, sobre o Aécio de cocaína... Se eu falar, por exemplo, sobre o helicóptero de cocaína do Aécio, não é uma parada provada. Se eu falar sobre o Geraldo Alckmin ter pego o dinheiro da merenda, não é uma coisa provada, não é a mesma coisa que eu falar o Gedel roubou 55 milhões. O Gedel foi pego com 55 milhões, logo não é uma mentira, mas no caso dessas outras coisas, se acusações feitas a políticos que ainda não foram provados os seus atos, né, não foi uma parada que foi à justiça, tudo mais, isso também vai ser considerado acusação falsa, porque se for daí, fodeu. Eu fico realmente preocupado porque, enfim, qualquer coisa que você fale sobre um político, quem fala, sei lá, o Lula é ladrão, tecnicamente é uma alegação falsa, nesse sentido que eu tô falando, porque não é uma coisa 100% provável. E por último, ofensa em desfavor do partido, de algum candidato. Qual que é o problema dessa em específico? O que é ofensa, em primeiro lugar? Vai ser xingamento? Se eu xingar um cara de otário? Ou, sei lá, se eu falar que ele é corrupto, que ele é desonesto, se eu falar que ele é manipulador, o que é ofensa? O Marco Feliciano vai poder considerar as pessoas que fazem vídeo falando sobre ele ter pedido a senha do cartão do cara. Isso é uma ofensa? Ele pediu a senha e eu falar sobre isso vai ser considerado uma ofensa? E eu venho achando curioso como que no Brasil a liberdade está meio que sendo cerceada de novo, como a gente está tendo alguns retrocessos aí, como recentemente teve a aprovação da cura gay, ou então a intolerância religiosa, que já é comum no nosso país, atos de, sei lá, pessoa que é linchada na rua, enfim, a gente tá tendo um monte de retrocesso quanto a isso, e eu não sei se eu só percebi isso agora, se, sei lá, a gente está retrocedendo faz tempo e eu simplesmente não sei. Eu não sei se eu tô vendo
pelo ponto de vista errado, às vezes eu só vejo notícia ruim. Mas o ponto é que a nossa liberdade está sendo cerceada. Recentemente o Marco Feliciano fez um projeto, não sei exatamente onde está tramutando esse projeto, mas é um projeto que censura filmes e séries que falam sobre religião de alguma maneira, fazendo escárnio, fazendo piada, desrespeitando essa religião. Eu não sei se videogames e vídeos da internet vão ser considerados, vão entrar nessa lei também, mas basicamente qualquer série, qualquer filme, jogos, sei lá, o Porta dos Fundos, que faz muito vídeo falando com religioso, não desrespeitando, mas no sentido fazendo piada, fazendo escárnio. Jogos como God of War, séries como Supernatural e, sei lá, Lucifer. Eu também não sei o que acontece com as séries que não tem esse tema, mas faz piada sobre em algum momento. Então, sei lá, The Get Down, por exemplo, que tem lá o pastor, que é pai da menina, e eles mostram esse cara como um cara que não é bom, por exemplo, assim, como um cara que é vacilão pra caralho. Esse pai seria o pai errado, entendeu? Então isso é considerado escárnio religioso, entendeu? Esse tipo de coisa. Se na série a série não tem esse tema, mas simplesmente faz alguma piada com Jesus, vai ser considerado. E eu tô achando isso muito parecido com a história do Islã, cara. Do Islã não, do Irã, perdão. Porque no Irã, por volta de 1970, 1975, antes da revolução que teve lá, eu não sei o nome da revolução, não me lembro, mas foi a revolução que colocou ele nesse regime islâmico extremista, vamos dizer assim, que o Irã era um país islâmico antes, né? Antes do regime ele já era um país islâmico, ele só ficou extremista. Era muito comum, nessa época, 1970, era comum você ver mulheres bebendo, mulheres em bar, as mulheres não usavam mais véu, não tinha mais necessidade de usar véu, as escolas eram mistas, então meninos estudavam com meninas. Eu não sei se ainda é assim lá, mas eu sei que quando teve a Revolução eles fizeram escolas mistas e, se eu não me engano, eles aboliram as universidades por um tempo, assim, porque as universidades estudavam livros americanos, livros europeus, e eles não gostavam da cultura ocidental. Mas enfim, quando teve essa mudança no Irã, não foi uma coisa do nada, assim. Lógico que teve uma revolta que meio que foi rápida, né? Mas são coisas culturais que foram mudando de pouco tempo. As pessoas conservadoras que estavam no poder, que viam a mudança acontecendo, iam tocando pequenas coisas. Então, por exemplo, não, agora eu quero que usem véu, agora volta a escola separada, entendeu? Não, bane essa música, bane aquilo, bane o que vem dos Estados Unidos. Aí depois vem a revolta. Não foi simplesmente o país estava livre. Lá era um país, assim, lógico que era 1970, a gente está falando de anos atrás, décadas atrás. Mas era um país até que livre religiosamente. Os artistas tinham uma liberdade muito grande. O cinema do Irã era, se eu não me engano, era bem famoso na época, as produções cinematográficas dele, até hoje, né? Avião de novo. Eu moro, embaixo do aeroporto. Não é embaixo, mas o avião passa aqui. Puta merda, eu esqueci do que eu tava falando. E eu meio que vejo isso acontecendo no Brasil, cara. O Brasil tá evoluindo. Eu não digo que evoluir é uma coisa boa. Evoluir, ele tá virando algo novo. E as pessoas conservadoras, as pessoas que têm uma mente um pouco mais antiga, não aceitam essa parada. Eu não tô falando que vocês, pessoas que acham que o que tá antigo é o certo, que acham que coisas retrógradas são certas, estão erradas, entendeu? Só tô falando que tá acontecendo. E esse de pouco a pouco tá acontecendo, entendeu? A cura gay voltou. Isso não é aceito no mundo acadêmico há muito tempo. A cura gay voltou. Tudo isso bem entre aspas, né? Mas enfim, cerceamento de arte, entendeu? Que tá acontecendo muito, sem contar o pessoal usando as coisas que acontecem como palanque político. Enfim, cara, eu não consigo deixar de imaginar o Brasil virando uma espécie de Estado Islâmico. Quando eu digo Estado Islâmico, eu não tô me referindo ao Estado Islâmico terrorista, eu só tô falando no sentido Estado que segue o islamismo ao extremo. Eu não sei qual é a palavra certa para isso. Mas enfim, eu vou usar a palavra Estado Islâmico, vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu vejo o Brasil virando uma espécie grotesca desse Estado Islâmico na versão cristã, assim, e nada contra o cristianismo, assim como não tenho nada contra o islamismo. O que eu tenho contra é esse extremismo. No caso, lá as mulheres não precisam estudar, não
tem que usar véu, enfim, o homem não tem liberdade de ser homossexual, ou sei lá o que. Enfim, coisas de fora não entram, vocês sabem mais ou menos como funciona, não pode ouvir música de fora, tem um monte de regras. Tipo, a pessoa ouve uma música do Pharrell e toma 30 chicotadas nas costas. É nesse sentido que eu tô falando, eu acho que isso vai acontecer com o Brasil. E assim, em pouco tempo isso vai acontecer, assim, o Bolsonaro vai ganhar no ano que vem. Eu não sou a favor do Bolsonaro, mas eu tenho certeza que ele vai ganhar, tá muito na cara que ele vai ganhar. Primeiro, pessoas que têm 15 anos vão fazer 16 ano que vem. Então, os eleitores deles vão aumentar muito e por causa disso, né, não falando que quem vai votar no Bolsonaro é tudo criança, por mais que boa parte seja gente de 16 anos, sim. Mas os eleitores deles vão aumentar e sem contar as pessoas que vai votar nele e fala que não vai, igual aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, que a Hillary tinha 80% de aprovação, 70% de aprovação em pesquisa e chegou na hora o Trump ganhou, né? E a diferença foi bem pouca, mas ele ganhou. E no caso aqui do Brasil, a grande luta, né, seria a grande rixa seria Lula e Bolsonaro. E a última pesquisa que eu vi do Lula, pelo que eu entendi, ele tinha 35% de aprovação, 45%, uma parada assim. Não, era 35%, que aqui no Brasil é um percentual alto, né? Que aqui a gente tem muita gente que concorre à presidência, mas o Bolsonaro é o segundo lugar, mano. E é isso aí, esses dois fatores vão fazer ele ganhar. E eu não acho que o Bolsonaro vai ser o culpado dessa parada de Estado cristão, mas que vai acontecer, que eu acho que vai acontecer, é uma teoria, sei lá. Mas eu acho que ele vai ajudar muito pelas coisas que ele vai fazer, né? De colocar militar no poder, vai aumentar o poder da polícia e tudo mais. Nada contra o exército, nada contra a polícia. Eu tô falando que vai acontecer, que eu acho que vai acontecer. E é isso aí, mano. Eu imagino daqui a pouco tempo, sei lá, a homofobia aumentando, talvez o racismo aumentando, as paradas que o feminismo conquistou caindo, tipo, como que é aquela expressão? As coisas que o feminismo conquistou caindo por água abaixo. E, enfim, esse tipo de coisa, sem contar a nossa liberdade. Eu não sei o que vai acontecer. Eu também fico um pouco preocupado com a liberdade de expressão, que é uma coisa, essa coisa que já foi sancionado pelo Senado e aparentemente foi na mão do Temer. É isso, cara, a gente não vai poder falar sobre política na época de eleição, basicamente. Quem vai estar falando sobre política que o governo aprovou. E tipo, porra, brother, que merda é essa, tá ligado? Enfim, era isso aí que eu queria falar, esse era meu vídeo. E não sei, essa é a minha opinião. Se você tá assistindo isso, fala aí o que você pensa. E é isso. Valeu.